Eu costumo dizer que a primeira concepção é na espiritualidade e não na fecundação. Interessante. Porque assim, eu vou encarnar, não vou? Eu quero, digamos que, é por isso que eu digo, a gente tem que avaliar o todo, né? Não ia, Não é ser uma regra acadêmico. fechada, né? Exatamente, então vamos ser acadêmico. Não, eu ouvi num livro assim, num livro assim, mas vamos pensar. Digamos que na minha família encarnada, ninguém quer ter filho mais. Minha mãe, que hoje em dia virou, né? Minha mãe operou, então não pode ter filho. E eu preciso reencarnar, então vou fazer Sim, um sim, teatrinho aqui. Eu preciso sim. reencarnar agora, daqui a 10, 15 anos, 20 anos, porque é uma encarnação compulsória por motivo qualquer. Não sei qual é o motivo. E o que que acontece? Mas para voltar para essa família, porque eu tenho um compromisso lá com o meu bisneto. Entendeu? Vou ter que me encarar com o meu bisneto, com o problema que eu tive, eu vou ter que me reunir com o meu bisneto, a esposa dele e os filhos deles, né? Então, toda a espiritualidade tentando resolver esse processo. Só que o processo como nós temos o livre-arbítrio, o processo de reencarne sou eu com o espírito feminino e o masculino. A espiritualidade só orienta, porque assim, a espiritualidade não põe a mão na sua cara. A gente tem uma ideia errada, que a espiritualidade bota a mão na sua cumbuca. Ela não põe, ela orienta. Isso é a lei divina, é a lei da justiça, é a A lei mãe do pode não amor. aceitar receber, né? Muitos casos assim, muitos casos, não, não quero, não quero, né? Então, o que que acontece? Nesse processo, eu vou tentar. Minha mãe não pode, né? Meu pai até pode. De repente, eu vou enlouquecer a ideia, eu gosto de enlouquecer a ideia. Meu pai tem uma amante, entendeu? E aí eu faço um conúbio lá e encarno na amante. Pô, mas esse cara é louco. Não é possível? Não é possível? A gente vê casos assim, né? É possível, entendeu? Não estou dizendo que isso, é que não falo, não é uma regra, viu, gente? Ah, então, peraí, aquele filme. Ninguém tem a missão de fazer o que é errado, né? Isso, Nesse sentido, né? exatamente. Mas Hum, tem o livre-arbítrio de fazer. Sim. É assim que Sim. funciona. A espiritualidade superior não traça planos que fujam da moralidade, né? Sim, sim. Eu costumo dizer que assim, o certo e errado não existe para nós. Porque o que é certo para mim é errado para você, o que é errado para você é certo para mim, essas coisas todas. Então a gente fica discutindo que o meu é certo, o teu é errado, e a gente não chega a lugar nenhum, concorda? Quem fica só na briga. Mas o moral e imoral não tem jeito, cara. Ou é moral ou é imoral. Não existe metade, não existe meia grávida. Ou tá grávida ou não tá, né? E a Sim. imoralidade é assim, ou é moral ou não é imoral. Então, nesse processo familiar, muitas coisas acontecem. Eu gosto de dar exemplo do que o pessoal conhece, né? Eu gosto de usar muito o Nosso Lar, porque o Nosso Lar é um livro que, se não foi lido, foi visto com No filme, filme, né? é. Uma audiência foi monstruosa, né? Sim, sim. No Nosso Lar, a mãe, né, de André Luiz, ela tá num plano mais elevado, né, do que André. O pai dela, todo mundo sabe, o pai dele traiu a mãe com duas amantes, né? E eles estão no umbral. Quando o André Luiz, já depois de um ano, mais ou menos, nosso lar, já estava trabalhando e tal, assim por diante. Aí, depois dos 8 anos que ele passou, né? Sim. Supostamente 8 anos, cada um diz, foi 8, foi 7, foi 9. Mas o período que ele passou no umbral, que ele vai para o nosso lar, é tratado, um ano e pouco depois, a mãe dele chega para ele e fala assim, ó, vou reencarnar. Ele fala, mãe, como assim? Reencarnar? Você não precisa. Mas que absurdo a senhora reencarnar. Não, não faça isso não, mas eu preciso. Tá bom, por que você vai reencarnar? Porque seu pai está no umbral. Mas aí ele fica meio revoltado, né? Fala assim, pô, meu pai tá no umbral porque aprontou, né? Porque apesar dele ser um bom pai, não deixar faltar nada em casa e até nas igrejas no fim de semana, ele tinha dois amantes, coisa da época, né? E aí, quando ele desencarna, ele fica vinculado a elas. Porque o que aconteceu? Ele desencarnou, né? E elas foram passar perrengue, porque ele financiava, desencarnou e criou aquele processo, né? E aí ela fica as duas atacando ele no umbral. E a mãe falou assim: ó, vou ajudar meu marido, né? Eu quero ajudar seu pai, pô.
que não queira, nós temos um vínculo emocional, né? Uma família. Então, ela foi, tá bom. Aí, depois de conversar, falou, tá bom. Só que tem um detalhe, filho, o que que é? Eu vou ter 2 filhas. E as 2 filhas vão ser as amantes do. Você tá Então entendendo? ela planejou ali reencarnar com ele, casar novamente, né? Com, Exatamente. com, com ele e receber as 2 amantes Para como poder filha. ajudar ele. Mas ela entra, E aí já até, não. e até educar aqueles 2 espíritos também, né? Exatamente. O que que acontece ali? Ela, não, segundo, né, a ideia, ela não precisava passar por isso, mas quis. Ela está fazendo um benefício para o marido e para as filhas, para as 2? Está. Mas qual o benefício maior para ela? A oportunidade de estar sendo útil, fazer o bem, né? Creio eu. Não, sim, não, e vencer. E Sim. vencer suas má tendências, porque as má tendências nós temos até o mundo regenerado. A gente só vai deixar de ter má tendência quando a gente estiver no mundo ditoso, um mundo feliz. Sim. Lá o bem só prevalece. Até o mundo de regeneração, ou já regenerado, é um mundo em que o bem prevalece sobre o mal. Né? Que o mal não existe. Né? Eu costumo dizer que o mal não existe. O que existe é o bem. O mal é a ignorância do bem. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.